onde eu aprendo a cantar assim. Aleluia. Irmãos, mesmo como vocês estão, abram vossas Bíblias no livro do profeta Amós. Amós, capítulo de número 3. Glórias ao Senhor Jesus. Amós, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 3. Nós vamos ler até o versículo de número 8. Amós está no Velho Testamento, para os mais novos na fé, logo após o livro do profeta Joel. Todos acharam? Aqui fala, queridos, do relacionamento com Deus. É interessante, Melbourne, que quando duas pessoas vão se conhecendo, automaticamente vai aumentando-se o nível de confiança, e aí eles passam, ou elas, a abrir a caixinha dos segredos, né? E olhando para esse texto aqui, o Senhor, Ele inspira o profeta Amós a falar justamente sobre isso. A nação de Israel se encontrava numa situação bem esquisita perante o Senhor. Eles estavam praticando várias atrocidades, muitas maldades, e estavam distanciados de Deus. Apesar de toda a pompa, de toda a história, de toda a religiosidade que eles possuíam, eles não tinham uma vida próxima de Deus. Aí Deus usa exemplos do cotidiano, na vida humana e na vida animal, para ensinar que Deus, Ele quer se relacionar com o ser humano. E como um bom amigo, Ele tem prazer em revelar aquilo que Ele vai fazer para os seus amigos. Vamos ler o texto? Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Aí ele começa a usar os exemplos. Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, sem nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Amém? Essa tarde, enquanto eu estava lendo a Bíblia, eu estava observando a riqueza desse texto. O profeta Amós, ele usa o exemplo aqui de animais que nós conhecemos só pela mídia ou usou, né? Porque não fazem parte da nossa fauna, né? O leão não existe no Brasil.
Ele é natural da África. E ele usa um exemplo aqui que era comum para as pessoas daquela região, porque naquela região existiam leões antigamente. Israel está do ladinho da África. Então toda aquela região existia espécie desse felino. E ele fala uma verdade aqui, que o leão ele não brama sem ter tido abatido uma presa antes. Porque o rugido de um leão macho, ele se ouve de 8 a 10 quilômetros. É uma forma deles demarcarem o seu território. Um leão, quando ruge, geralmente ele ruge pela manhã, ele está avisando para os demais leões: olha, eu estou aqui, e essa região aqui me pertence, e esse harém de leoas é meu. Não venho aqui que o negócio vai ficar feio para vocês. Agora, quando ele está em processo de abate, de caça, eles procuram se manter o mais silencioso possível. Por quê? Porque qualquer barulho a presa fugirá. E o profeta ele usa esses exemplos aqui para nos ensinar que nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão. Na vida do cristão não existe o acaso, queridos. Como eu falei outrora para vocês, na vida do cristão acontece somente com a permissão de Deus. Amém? E quando o profeta, no versículo 13, ele usa o exemplo do relacionamento de duas pessoas, ele está falando que se existir incompatibilidade de gênero entre duas pessoas, e relacionamentos, ou melhor, sentimentos ácidos entre duas pessoas, dificilmente essas pessoas vão se relacionar. Dificilmente essas pessoas vão dar junto, porque não existe unidade, não existe camaradagem. E Deus está falando para uma nação que é chamada o seu povo. E essas pessoas que eram caracterizadas como povo de Deus, que apesar de toda a sua história, de toda a sua pompa, de toda a sua bagagem teológica, eles estavam distanciados de Deus, porque eles viviam, queridos irmãos, uma vida ímpia. Eles tinham somente o rótulo de espirituais, mas na prática eram pessoas totalmente distanciadas de Deus. E aí ele usa esse exemplo de duas pessoas não poder se relacionar por causa de alguma adversidade, alguma incompatibilidade existente entre os dois. E o que Deus está falando para nós aqui essa noite? O Senhor está dizendo que Ele quer se relacionar conosco. Antigamente, o Senhor vinha somente sobre pessoas específicas. Existia uma nação escolhida, uma nação chamada santa, mas somente alguns indivíduos tinham o privilégio de ter o Espírito Santo sobre si. Hoje na nova aliança é diferente. A partir do momento que você passa pelo milagre do novo nascimento, o teu corpo se torna templo do Espírito Santo, e Deus habita 24 horas dentro de você. Aleluia! E Deus aqui nesta noite está falando para nós, queridos, meus filhos, povo meu, vocês são moradas do meu Espírito. Se vocês procederem de forma digna, se vocês andarem de acordo com a minha vontade, eu vou me relacionar com vocês no caminho. Eu não sei quanto tempo de vida você vai viver sobre a face da terra. Eu não sei quantos anos Deus tem reservado para você. Mas eu sei de uma coisa: se você viver no centro da vontade de Deus, estes anos serão anos de profundas experiências com o Senhor. Porque Deus vai estar no caminho contigo. Ele vai estar andando contigo. Ele vai se aproximar de você. E Ele vai se tornar algo pessoal, um ser pessoal na sua vida. Mas para que isso possa acontecer, eu tenho que agradar ao Senhor. Eu tenho que viver de forma que agrade ao Senhor.
independente de quais sejam os seus sentimentos, ou de quais sejam os nossos pontos de vista, nós temos que fazer a vontade do Senhor. Nós temos que procurar agradar ao Senhor em tudo. Senhor, enquanto eu viver, eu quero viver para Ti. Eu não quero que os meus sentimentos, a minha natureza adâmica, as minhas taras, as minhas cobiças, as muitas concupiscências do meu coração, Senhor, eu não quero que nada de ruim, nada que é humano, animal, que esteja aqui inserido dentro de mim, venha atrapalhar o meu relacionamento contigo. Deus, eu quero viver andando no caminho, mas todos os dias tendo o prazer de ouvir a Tua voz e ter o prazer de conversar contigo, Senhor. Eu não quero ser que nem aqueles dois homens que voltaram para a sua cidade, para a vila de Emaús, e só foram reconhecer que era ele, quando ele desapareceu diante dos seus olhos. Não, eu quero sentir o meu coração arder com suas palavras, mas eu quero ter consciência que Ele está aqui comigo. Aleluia! Eu quero ter a Tua presença comigo, Senhor. E aí Ele usa esses exemplos, perguntas que a mais simples das pessoas poderia responder. Um leão vai bramir sem ter abatido alguma presa? Não. O leãozinho que está na cova vai rugir sem ter algo para comer? Não. O laço que foi... Quem aqui na sua infância fez lacinho para pegar passarinho? Além de mim, né? O lacinho que você fez lá para pegar aves vai se desarmar sozinho? Não. E Ele usa esses exemplos para nos ensinar que tudo tem um propósito e nada acontece por acaso. Nós somos discípulos de Cristo. E a palavra discípulo dá a ideia de aprendiz. Enquanto vivermos aqui, o Senhor vai estar nos ensinando, na prática, não na teoria, a sermos pessoas de fé. Mas para que a fé possa produzir em nossos corações, muitas vezes nós temos que ser provados para ver se realmente nós cremos no Senhor. E é por isso que às vezes falta dinheiro, é por isso que às vezes passamos por atrocidades, é por isso que às vezes somos lesionados, é por isso que às vezes ficamos enfermos, porque Deus está provando a nossa fé. Mas se você é uma pessoa que anda todos os dias com Deus no caminho, você diz, com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, com carro ou sem carro, com roupa nova ou com roupa velha, louvado seja o Teu nome, Senhor. Eu sempre vou Te adorar, eu sempre vou Te glorificar. Porque você sabe em quem você tem crido, você entende o trabalhar de Deus. Você sabe que se o vento está soprando ao contrário, é porque Deus quer te levar para os novos horizontes, e Ele quer te dar novas experiências. E o lindo desse texto é que Ele não vai fazer nada sem antes te revelar. Se você é uma pessoa que tem intimidade com Deus, Deus vai abrir a sua caixinha de segredos, e nas caladas da noite, ou através dos profetas, ou por visões, ou êxtase espiritual, ou arrebatamento de sentido, de um jeito ou de outro, o Senhor vai falar contigo. Um vento está vindo, o diabo está projetando, uma luta está vindo. Prepara-te, firma-te na rocha, busca a minha face, porque eu vou te exaltar. Mas para que você possa ter o prazer de segurar o troféu na mão, primeiro você tem que ir para a peleja. Mas lá na peleja, não tema, porque eu vou estar contigo, segurando a espada do teu lado e lutando juntamente com você. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor nessa noite? Ele vai estar contigo, Ele vai estar ao teu lado, Ele vai te sustentar, Senhor. Ele vai te amparar.
E quando você cair, Ele vai segurar pela tua mão e vai dizer: filha, levante. Não é hora de ficar prostrado, porque o caminho é longo. Aleluia! Se for preciso, Ele manda anjo. E este anjo vai cozer pão sobre brasas. Esse anjo vai trazer água. Você vai comer e você vai andar mais de 300 quilômetros. Você vai andar fortalecido pela força desta comida. Que comida é esta? É este pão fresco do céu que Ele está servindo aqui esta noite. Abra a tua boca, beba dessa água, coma deste pão, porque você será fortalecido e terá força para andar. Pode ter pedra, pode ter pau, pode ter espinho, pode ter serpente no caminho, pode ter escorpião, pode ter leão, pode ter lobo, pode ter chacal. Eu vou prosseguir, porque o Senhor está comigo. Eu vou cair. Eu não ficarei prostrado, porque o meu amigo, diga o meu amigo, Ele está comigo. Aleluia. Ele está comigo. Eu conheci uma missionária quando eu era novo converso na cidade de Manaus. Eu fui visitar. Quem conhece Manaus aqui? Lá do outro lado do Encontro das Águas. Parece que a gente falando assim, parece bem estreitinho, né? É um mundo d'água, irmãos. Do outro lado do Encontro das Águas, Rio Negro e Rio Solimões se encontram. Tem uma vilinha chamada Careiro da Vargem. Eu fui conhecer um casal de missionários que estavam lá há muitos anos. E eu conheci uma mulher de fé, irmãos. Uma mulher cheia do Espírito Santo, a esposa do pastor que lá estava. Uma mulher que fez o café da manhã com uma sucuri enrolada nas pernas. E ela achando que era uma boia seca da criança que estava submersa na água. Porque lá no Rio Amazonas, assim, hoje está num nível, amanhã está no outro. E a cozinha amanheceu submersa com 1 metro de água dentro. E ela fazendo café e aquele negócio esfregando nas pernas dela. Quando ela saiu, ela disse: o fulano deixou os brinquedos dele ali. O marido disse: não, está lá no quarto. Eu disse: meu Deus do céu, então o que era aquilo? Ele passou a mão na taquara, ergueu uma sucuri de 6 metros de comprimento. Eles estavam há 12 dias longe de casa, visitando o campo, porque lá é muito, é uma imensidão aquilo, vocês não fazem ideia. E quando eles faltavam alguns quilômetros para chegar no Careiro da Vargem, isso era umas 7 horas da noite, eles viram que lá numa beira do rio, do outro lado, alguém deu sinal de luz. É a forma dos ribeirinhos se comunicarem. E o pastor rumou a lanchinha, a rabetinha que eles usam lá. Chegou lá, era um casal de irmãos. Pastor, nós conhecemos o barulho do motor e nós desejamos passar este final de semana com vocês lá na casa de vocês. A irmã estremeceu. Ela sabia que quando eles saíram há 12 dias atrás, tinha ficado apenas 2 quilos de farinha seca de mandioca e nada mais. E ela pensou: o que eu vou dar para esse povo comer? E o pastor acolheu aquele casal no barquinho. E a viagem tocou, e ela muito quieta. A irmã até brincou com ela: ô irmã, por que a senhora está tão quieta? Ela disse: não, estou cansada da viagem. Estamos viajando neste barco desde as 8 da manhã. E eu estou cansado. Faltando aproximadamente umas 2 horas para chegar,
Ela silenciosa, sentada lá na proa do barco. Ela disse: Jesus, senta aqui do meu lado. Quero conversar contigo. Jesus, eu não tenho nada para dar de comer para os seus filhos. Eu só tenho 2 quilos de farinha seca se os ratos não comerem. O que eu vou fazer? Nisso ela escutou um barulho lá atrás. Ah, pega, segura, pega, segura! Que ela olhou para trás, 4 grandes peixes pularam dentro do barco. A irmãzinha, na simplicidade, segurou um daqueles peixes chamado matrinchã. Disse: ó, irmã, a nossa janta. Ela, com lágrimas nos olhos, disse: obrigado, Senhor. Obrigado porque tu proveu o pão para esta noite. Pastor, por que o senhor está contando isso? Eu estou contando, tentando te fazer entender que se o teu amigo estiver contigo e você tiver livre acesso ao seu coração, até mesmo nos momentos de provação, ele vai fazer você dar a volta por cima, ele vai prover, ele abre porta onde não tem porta, ele faz água sair da rocha dura, porque ele é um Deus de milagre, e quando você precisar de milagre, ele terá um milagre para a tua vida. Aleluia! Então confie nesse Deus, ande com Ele, procure se relacionar com Ele, porque nada vai acontecer sem que Ele te avise. Agora tenha sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Pastor, faz tempo que eu não ouço a voz de Deus. Quem sabe a ferocidade do pecado, da carnalidade, do mundanismo tapou os teus ouvidos e os teus tímpanos espirituais, não consegue mais ouvir a voz de Deus. Me desculpe a grosseria e indelicadeza, mas eu tenho uma boa notícia para ti esta noite. O Espírito Santo está aqui com um cotonete desse tamanho. Ele vai limpar os teus ouvidos e você vai ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus vai dizer: filha, filho, confia em mim, acredite em mim, dependa de mim, se sustente em mim, que eu vou fazer você triunfar. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus, porque Deus fala conosco aqui esta noite. Fique em pé em nome de Jesus neste momento, crente. Aleluia. Nada acontece por acaso. Deus está no controle da tua vida. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus está no controle. Agora confie no Senhor. Glória a Deus. Confie no Senhor. Aleluia. Deus está. Glória a Deus. Eu quero orar por você nessa noite. Eu preciso sair do lugar. Eu quero que você coloque a mão sobre o teu coração. Deus está falando conosco aqui. Oh, Espírito Santo, eu ouço a tua voz, Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui neste lugar. O Senhor está sondando os nossos corações. O Rei, a lei, o Senhor, amor, o braço. Senhor, tu conheces cada uma dessas vidas que aqui estão. Tu sabes o nível de intimidade que eles têm com ti.
Nós cantamos nesta noite que além de servos, nós somos teus amigos, Senhor. Glória a Deus. E amigo conta segredos para os outros amigos. Glória a Deus. Glória a Deus. Torna-nos fiéis ao ponto do Senhor confiar em nós. Torna-nos fiéis ao ponto do Senhor revelar as tuas grandezas para nós, Senhor. Torna-nos fiéis a Ti, a Tua palavra. Oh, querido Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido Espírito Santo, venha sobre nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Removendo toda imundícia dos nossos corações, toda impureza de nossas almas, tudo aquilo, Senhor, que tem impedido, Senhor, de nos aproximar de Ti. Deus, que maravilha. Torna-nos crentes fiéis, Senhor. Glória a Deus. Torna-nos crentes fiéis, Senhor. Glória a Deus. Glória a Meu Deus. amigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Meu Deus. amigo.